Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho comentar com vocês Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Vamos a essa obra pesada, dinâmica, maluca. Maluca por quê? O enredo é bem amalucado, a narrativa é louca e os personagens também. Vamos aos fatos narrados. Aqui é a história de um cara que tem um serviço burocrático, acho que numa companhia de seguros, de automóvel, alguma coisa assim. E ele tem problema de insônia, ele não consegue dormir. O médico aconselhou ele a participar de grupos de ajuda, sabe, aos doentes de câncer, câncer em partes diferentes do corpo, né, esses grupos de apoio. Porque o médico considerou que se ele entrasse em contato com pessoas que passam por um sofrimento maior, talvez, sei lá, algo acontecesse com ele, sei lá, resolveria o problema dele. Então ele foi frequentando esses grupos de apoio e em cada grupo ele dava um nome diferente, ele se passava por doente, né, sem ser doente e tal, e ele frequentou vários grupos. E ele encontrou uma tal de Marla, uma moça que ele descobriu que também fazia a mesma coisa que ele. Ou seja, não tinha doença nenhuma, mas estava lá nos grupos de apoio para se fazendo de doente. E a vida dele é mais ou menos assim, até ele conhecer um tal de Tyler. E ele percebeu algumas características em comum. E ele ficou muito amigo desse Tyler. E o Tyler uma vez pediu para receber um soco bem forte na cara. E foi assim que surgiu o Clube da Luta. Então, este clube tinha regras. Você não fala sobre o Clube da Luta, você não fala sobre o Clube da Luta. Quando alguém diz pare ou fica desacordado, mesmo que esteja fingindo, a luta acaba. Apenas 2 pessoas por luta, uma luta por vez, sem camisa e sem sapatos. As lutas duram o quanto tiverem que durar. E assim, aos poucos foram surgindo vários clubes da luta. Quem lutava? Pessoas que normalmente tinham subemprego, né? Então, era o porteiro, o motorista. O que essas pessoas tinham em comum, né? Por que essas pessoas iam lá lutar, uma dar porrada na outra? O interesse meu por esse livro foi tentar entender isso, né? E eu fiquei me perguntando, por que a violência pela violência? Aqui é uma questão bem interessante. Tanto o Tyler quanto o personagem principal, eles têm uma puta bronca do sistema. E a Marla também, essa amiga dele que apareceu. Então, eles têm uma bronca do sistema e querem subverter o sistema sempre. Então, eles querem sempre se meter em situações em que eles não precisam pagar, consumir. Eles têm uma bronca no consumo. No decorrer do livro, mais adiante, eles acabam fazendo, tomando algumas atitudes extremadas nesse sentido. Eu não quero falar exatamente o que eles fazem para não dar spoiler. A Marla tem o costume de ir a lavanderias e roubar calças jeans que estão secando. E ela vende em brechó, alguma coisa assim, por acho que $12. Olha o tipo de negócio em que eles se metem. Eles vão fazendo isso, eles vão contra o sistema. Então, por que a luta? É um ódio que eles têm do sistema que ali eles extravasam. Eles extravasam com esse tipo de violência. Parece algo anormal, sem sentido? Até que não, viu? Até que não. Eles vão fazer o quê? Eles podem ir contra o sistema e vão. De alguma forma eles vão. Esse roubo aí de calça na lavanderia é uma forma disso. E na obra tem muito mais, só que eu não quero dar spoiler. E a luta também é uma forma de extravasar isso, essa exclusão. Vocês percebam que é como se fosse um terrorismo em escala menor, pelos próprios americanos. Eles são, né, aos poucos eles vão se tornando um grupo grande, né, de pessoas anônimas que vão praticando pequenos atos que vão aos poucos tentando minar o sistema, implodir o sistema, né? Eu ia falar de fora para dentro, mas não, é dentro mesmo. Então você não precisa de um avião que vem de outro país para explodir tudo. Eles vão tentando corroer o sistema pelas bordas, ou seja, como diria em administração, seria um recurso bottom-up, de baixo para cima, corroendo, né? E aos poucos se forma uma horda de pessoas que são porteiros, motoristas, limpadores, garçons, atuando contra o sistema. E sobre o enredo eu só quero falar isso. Estou doida para falar mais, mas eu vou parar por aqui.
eu falei que os personagens são malucados, né? Então, contando essa história, eu já provei um pouco que é assim. Só que eu quero chamar a atenção para duas coisas. O Tyler, ele é um amigo, se torna um amigo muito próximo do personagem principal, e ele acaba se tornando uma espécie de herói do personagem principal, porque o personagem principal acaba se embrenhando por esse mundo assim da contravenção, fazendo essas sabotagens, depois que conheceu o Tyler, né? E eles se tornam muito unidos. Aí a gente tem um duplo, ou seja, pessoas com características comuns, mas em formato de espelho. Eles são como figuras espelhadas, né? É uma imagem refletida no outro, só que refletindo o oposto. Essa é a ideia de duplo. É bem interessante, eles desenvolvem uma relação muito interessante. Falei do enredo, agora eu vou falar da narrativa, porque que é malucada. O livro começa em media res. O que é isso? Começa do meio para o fim. Então você pega uma história em movimento. A narrativa é em movimento, é um livro que você começa a ler, pelo menos eu tive essa sensação, que foi feito para ser transformado em filme. E foi transformado em filme mesmo, né? Só que eu não assisti o filme. Parece estar lendo um roteiro de cinema. Porque é narrado em primeira pessoa, por esse personagem principal, em media res. A história toda em media res, porque a história ela começa do meio, depois tem um fim, depois volta para o começo, e depois, entendeu? É assim, cíclica, em espiral. E os capítulos também são em media res, ou seja, é um pequeno trecho da história que também começa pelo meio e depois volta ao começo e até chegar ao fim. É como se fosse um movimento de translação e rotação. Lembra daquela aula lá de geografia que a gente tem lá no ensino, sei lá, fundamental? O ritmo é super acelerado porque não há muitas frases de ligação nesse enredo, assim. Não há uma passagem modalizada de pensamento, de nada. É pontual, pontual, pontual. É por isso que a narrativa flui também, né? E a gente fica com pinceladas, mas assim, dá para acompanhar perfeitamente, se não atrapalha o acompanhamento, a fluidez da leitura. Então ele tem essa narrativa toda caleidoscópica. Esse é o termo que eu estava querendo lembrar. Este livro vai até entrar para minha relação lá de melhores narrativas. Do que eu mais gostei? Da narrativa ser desse jeito, porque vocês sabem que eu adoro uma narrativa diferente, uma narrativa bem feita, que flui. E essa flui não é pelo mérito de o autor escrever bem, é pelo método de escrita do autor. O mérito da narrativa está aí. E por essas inversões que resultam numa narrativa caleidoscópica. Os personagens são interessantes, amalucados, fazem todo sentido neste enredo. O enredo é interessante. Essa coisa de nadar contra a maré, de ser marginalizado e não se deixar vencer por isso e tentar abalar o sistema de alguma forma, é uma coisa que me agrada muito. Quem viu aquele vídeo que eu fiz sobre a recusa na literatura já sabe disso, que eu gosto muito dessa posição de resistência. Do ponto de vista psicanalítico, também é uma obra muito interessante por conta desse duplo que eu falei que há. Então, muita gente considera o livro violento, e né, essa ideia de luta e tal, mas a questão da luta, pra mim, é o que menos importa. A agressão física pela agressão física em si. O que isso representa ali, né? Tem coisa bem interessante aí, muito interessante. Então, eu recomendo. Eu sei que tem gente que não gosta, que não gostou, mas eu gostei bastante. Eu achei um livro bem feito. Acho que a proposta dele era bem essa mesmo, e eu acho que ele atingiu. Não é ser o ápice da literatura de boa qualidade, mas ele tem muita qualidade para o que se propôs. Um livro dinâmico, com uma proposta diferente, meio enredo cinematográfico, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, blog, né, oquevidomundo.com, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Facebook, Instagram, tá bom? Me sigam lá. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.